Seu direito. Hoje é Dia Mundial de Combate a Lesões por Esforços Repetitivos, que é muito conhecida aí pelos trabalhadores como LER ou DORT, o distúrbio associado à atividade de trabalho. E pensando sobre os direitos de quem está nessa condição, até mesmo sobre as formas de uma empresa prevenir essa lesão ao colaborador, a gente conversa hoje com o advogado Vinícius Cascone, que já está aqui no estúdio comigo. Seja bem-vindo, Vinícius. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Campinas. Sempre um prazer estar com vocês aqui. O trabalhador, normalmente, ele tem o diagnóstico, né, de LER, depois de sentir muita dor, desconforto ali no ambiente de trabalho, chega até o extremo, né, para poder pensar num modelo aí de adequação para o trabalho, né? E aí eu até te pergunto, né, as responsabilidades aí, tanto do trabalhador, pensando na condição dele, mas também do empregador para garantir esse bem-estar no ambiente de trabalho e para a saúde desse profissional. É muito importante a gente entender o contexto histórico da LER-DORT, né? Que ela veio muito com a história das lesões por esforço repetitivo. Então, aqueles trabalhadores que fazem a mesma função, o mesmo movimento, ou sejam com os punhos, com as mãos, ou com os braços, ou com as pernas, né? Evidentemente, podem aí ter o acometimento de uma doença desse tipo, né? Ela, em suma, praticamente tem relação com o trabalho quando ocorre, né? Mas, eventualmente, pode não ter relação, né? Às vezes a pessoa faz uma atividade em casa, doméstica, constante, pode ser acometida também dessa doença. Mas, em regra, ela é uma doença chamada ocupacional. O que é uma doença ocupacional? Aquela que justamente tem uma relação com o trabalho que foi desenvolvido. Então, esse é o primeiro ponto que chama a atenção e a gente tem que colocar aqui para os ouvintes. A segunda questão é que, nos anos 80, nos anos 90 principalmente, não existia um controle sobre as regras de ergonomia, né? Então a legislação avançou muito nesse período, né? Então as pessoas que trabalham muito em fábricas, principalmente, que faziam os movimentos repetitivos, eram acometidas dessa doença em larga escala. Muitos trabalhadores eram acometidos disso. E realmente, após os estudos, as constatações, foram feitas as chamadas NRs, né? Que são normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho, justamente para tentar prevenir isso, né? É claro que muitas vezes algumas atividades potencialmente vão continuar causando esse tipo de lesão. Então, com essas NRs, houve uma fiscalização maior por parte do Ministério do Trabalho, né? E aí sim começou a se constatar, né, essa relação dessa doença, que os trabalhadores estavam sendo acometidos com o trabalho desenvolvido. Então, infelizmente, né, porque realmente causa aí uma lesão muitas vezes irreversível para o trabalhador, houve aí um acometimento de milhares e milhares de trabalhadores dessa doença. E enquanto você respondia aí, eu estava ouvindo um barulhinho, sabe, do mouse, quando vai clicando? É Marco Guarizo. Você sabe que tem gente que quando fica clicando muito assim, repetidas vezes, pode ter algum mal aí, hein, Marco? Dá até um efeito psicológico aqui, não, Sandra. Aí também Vinícius. Não. Boa tarde, Vinícius. Prazer falar com você novamente. E eu queria saber sobre essa prevenção que você acabou de dizer, né? Quando que a responsabilidade é da empresa, quando é do próprio funcionário, porque às vezes se um ou outro não cumpre, pode ter a lesão e prejudicar os dois. Então, nesse caso, Marco, o que acontece? Primeiro, a gente precisa voltar naquele artigo da Constituição Federal que a gente fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E o meio ambiente do trabalho, né, faz parte desse meio ambiente como um todo. Agora, de quem é a obrigação de cuidar do meio ambiente do trabalho? Evidentemente, do empregador. É o empregador que tem os instrumentos, os meios, inclusive para treinar seus empregados, né, de que ele tem que cumprir determinadas situações ali no treinamento e, de fato, aí, ter a cautela de fazer os movimentos, fazer as pausas necessárias para que justamente não ocorra a lesão ou a doença, né? Então, evidentemente que o empregador precisa fazer a orientação e treinamento. Agora, mesmo assim, mesmo com o treinamento, mesmo com as pausas, tem atividades que potencialmente vão causar LER-DORT independentemente das pausas, independentemente aí das condições de trabalho, porque justamente tem atividades, eu vejo muito na metalurgia acontecer isso, né?
atividades ali que aquele esforço repetitivo constante pode ocasionar uma doença ou agravar uma doença que pré-existente já também. E né? aí tem alguns que precisam fazer fisioterapia, algum fortalecimento, às vezes de musculatura, que utiliza mais exatamente para não ter as complicações, né? Na verdade, assim, é sempre importante, né? Por isso que as pessoas, algumas empresas no início da jornada fazem sessões de alongamento, né? Sessões ali justamente tipo uma terapia muscular com os trabalhadores para já prevenir essas doenças, né? Quem trabalha com digitação, antigamente tinha muito esse problema de digitação, né? Hoje a tecnologia avançou, a digitação ainda existe muito, mas não é mais no mesmo volume que existia antigamente, então a digitação também causava muita lerdorte nesse sentido. Então você fazia essas práticas ergonômicas aí justamente para tentar prevenir, né? Mas evidentemente, como eu disse, quando a pessoa faz muito repetitivamente a mesma atividade, pode acontecer essa lesão. E é claro que, evidentemente, que as empresas devem, como eu disse, por ter a obrigação de cuidar desse meio ambiente do trabalho, tentar garantir condições de saúde para esses trabalhadores, para que eles não sejam acometidos da doença. Agora, diante do diagnóstico, então, né? Aí a pessoa já está doente, ela tem que ser afastada das funções ou ela pode continuar trabalhando ou é analisado caso a caso? Sempre analisado caso a caso. Quem vai dizer o que deve ser feito com esse trabalhador é o médico, né? Então o médico que ele vai verificar ali se esse trabalhador tem condições de continuar na mesma função ou não, se ele tem que ser readaptado numa nova função que não cause esse tipo de esforço ou dano à saúde desse trabalhador, ou ainda, evidentemente, se ele vai ficar afastado por um período ou por prazo indeterminado. Tem casos de trabalhadores que já não conseguem voltar a trabalhar, né? Porque justamente a lesão é tão grave que ele muitas vezes não consegue dar um abraço. E eu falo assim, eu nunca trabalhei de forma repetitiva, mas eu jogava basquete, tive uma lesão no ombro uma vez, eu não conseguia abraçar as pessoas. Então isso acontece também com o trabalhador. Ele não consegue, às vezes, dar um abraço no seu filho, ele não consegue pegar um saco de açúcar, né? Então realmente a lesão é tão séria que ele fica praticamente incapacitado ao trabalho. E até gostaria de entender um pouco mais nessa situação, né? Porque aí pode dar uma aposentadoria por incapacidade, a relação, né? Até de auxílios, por exemplo, doença, ou se é um auxílio acidente também nessa situação. Aí quando a gente vai para a esfera previdenciária, a gente tem algumas variações, tá? Antigamente se aposentava muito mais facilmente, os trabalhadores tinham esse tipo de doença, né? Hoje em dia não, o INSS deixa o trabalhador afastado para ver se ele vai se recuperar. Então, de tempos em tempos, o INSS vai verificando se esse trabalhador voltou a ser apto ao trabalho ou não. A LER é curável? Sim, ela é curável, né? Agora, evidentemente, que dependendo do tipo de lesão, às vezes realmente se torna incapaz para aquele tipo de trabalho. Então, pode acontecer a readaptação, como disse, num outro trabalho, mas também pode acontecer o fato da pessoa não conseguir mais. Então, ela permanece por um tempo considerável no auxílio-doença e aí, posteriormente, ela pode acabar se aposentando por chamada aposentadoria por invalidez, que as pessoas chamam, né? Então, esse é um ponto. Agora, se foi o acometimento da doença no trabalho ou tem relação com o trabalho, aí tem aquele chamado auxílio acidentário, que aí realmente o trabalhador, mesmo trabalhando, às vezes, quando está trabalhando, pode ter direito a esse auxílio, que é um percentual do salário que ele receberia do INSS, porque ele tem uma incapacidade permanente, né? E tendo capacidade permanente, o INSS, por ser como uma espécie de seguro, também paga um auxílio nesse sentido. Aí o processo seria como de qualquer outra doença, de fazer o atendimento médico, de ter essa comprovação, de avisar a empresa também avisar o E-Social e assim o INSS. A primeira coisa a ser feita por o trabalhador que vai identificar a lesão, né? Se ele sentir algum tipo de dor, faz um movimento contínuo e repetitivo e acontece essa dor, realmente ele precisa procurar um médico com urgência, né? E aí, evidentemente, que o médico, ao atender esse trabalhador, vai indicar uma fisioterapia, um tratamento com medicamentos, depende da situação ou da gravidade do caso, né? E aí a empresa vai ser avisada, evidentemente, então aí tem que ter um atestado médico descrevendo o que aconteceu, quais
inclusive as limitações que esse trabalhador passa a ter, a empresa precisa entender isso, e ao entender tem que tentar buscar uma readaptação desse empregado. Então, a partir daí, se o afastamento for superior a 15 dias, tem que ser encaminhado para o INSS, né? E aí a discussão, quem encaminha? Normalmente as empresas acabam encaminhando, mas o trabalhador precisa ficar atento, porque não é uma obrigação da empresa encaminhar, mas é um interesse. Porque até depois do 15º dia, se ela não encaminhar, se ele não for para o INSS, em tese, a empresa também acaba pagando o salário. Então, ele tem que buscar, logo após o 15º dia, já justamente ver essa questão junto ao INSS, para não ser prejudicado na sua renda mensal. Né? Então, ele passa a perceber o auxílio doença ou auxílio acidente, depende da situação, né, que acontecer. Com certeza, né? E aí, eu queria aproveitar também esse momento aqui que a gente está conversando, porque hoje teve um ato, né, uma mobilização nacional em defesa aí da competência da Justiça do Trabalho, envolvendo todas as áreas aí. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa atitude. Na verdade, foi um ato muito importante, um ato de relembrar o que a Constituição Federal diz, que é a competência do trabalho para discutir a relação de trabalho como um todo, né? Então, infelizmente, alguns julgamentos equivocados no Supremo Tribunal Federal vêm tirando a competência da Justiça do Trabalho para dirimir a relação de trabalho. Está acontecendo isso no caso dos pejotizados, dos trabalhadores por aplicativos e outras modalidades aí que não são os trabalhadores com um vínculo empregatício da CLT, né? Então, realmente, aí tem um entendimento, no meu ponto de vista, a respeito às opiniões em contrário, que o STF está violando a própria Constituição Federal. Esse é o meu entendimento, né? Então, na verdade, esses processos devem ser julgados na Justiça do Trabalho, porque são atinentes a relações de trabalho, e é claro que esse ato, que contou com a participação de inúmeros advogados, juízes, procuradores do Ministério Público do Trabalho, trabalhadores, sindicatos, né, de reforçar a necessidade do Supremo Tribunal Federal respeitar a Constituição Federal e deixar que os processos que são relacionados à chamada relação de trabalho, né, sejam julgados pela Justiça do Trabalho, que é a mais especialista no caso e que tem condições e capacidade de fazer esse tipo de julgamento. E isso aconteceu também aqui em Campinas, né? Houve essa mobilização, até em frente ao TRT. No momento, houve uma complicação ali no trânsito, porque teve bastante adesão, né? Sim, foi no Fórum Trabalhista de Campinas, ali no Norte-Sul. Esse ato aconteceu em vários lugares do Brasil. Por volta do meio-dia também na cidade de São Paulo, aconteceu lá na frente do Fórum Trabalhista Rio Barbosa, lá na Barra Funda. Então, realmente, houve uma complicação no trânsito, né? E aí acho que a população tem que entender também o fato em si, que é chamar a atenção para um fato muito importante, que é respeitar a Constituição, respeitar a competência do seu trabalho, porque justamente é ela aí a que tem condições de julgar esse tipo de processo. Vinícius, muito obrigada por trazer aí conhecimento para os nossos ouvintes e estar com a gente sempre às quartas-feiras. Que isso, Sandra, eu que agradeço. Uma boa tarde a todos os ouvintes da CBN Campinas e uma ótima tarde. Obrigada. Agora, 3h28, a gente faz um intervalo. Daqui a pouquinho tem mais para você. Continue na sintonia.